Em uma pequena cidade no sul do Brasil, uma descoberta chocante foi feita. Um túnel secreto, escondido há décadas, foi encontrado conectando duas cidades vizinhas. A pergunta que todos se faziam era: quem fez isso? A cidade de São Joaquim das Minas era um lugar pacato, onde todos se conheciam e as portas das casas não tinham fechaduras. Foi lá que, em uma manhã de outono, o agricultor João Silva descobriu o túnel enquanto trabalhava em sua propriedade. Ele estava cavando um poço quando seu trator atingiu algo duro. Ao investigar, encontrou uma abertura escondida por uma porta de madeira. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e logo, curiosos e repórteres começaram a chegar ao local. A polícia foi chamada e iniciou uma investigação para descobrir quem havia construído o túnel e por quê. O túnel era impressionante. Medindo mais de 1 quilômetro de comprimento, era alto o suficiente para uma pessoa se levantar e caminhar sem se curvar. As paredes eram de concreto armado e o piso era de asfalto. Havia uma ventilação adequada e até mesmo um sistema de iluminação. A polícia começou a entrevistar os moradores da cidade. Mas ninguém sabia de nada sobre o túnel. Alguns lembravam de ouvir rumores sobre um túnel secreto, mas ninguém acreditava que fosse verdade. O delegado responsável pelo caso, Carlos Eduardo, era um homem experiente e determinado. Ele sabia que o túnel era apenas a ponta do iceberg e que havia muito mais a ser descoberto. Ele começou a investigar a história da região e descobriu que nos anos 1970, uma empresa de mineração havia operado na área. A empresa, chamada Mineração do Sul, havia sido acusada de irregularidades ambientais e trabalhistas. Muitos moradores da região haviam trabalhado para a empresa e alguns ainda lembravam de histórias sobre um túnel secreto que era usado para transportar minérios. O delegado Eduardo começou a entrevistar os ex-funcionários da empresa e descobriu que alguns deles sabiam sobre o túnel. Eles contaram que o túnel foi construído para evitar a fiscalização ambiental e trabalhista. A empresa queria evitar que os fiscais descobrissem as condições precárias em que os trabalhadores estavam sendo submetidos. Mas havia mais. Os ex-funcionários também contaram que o túnel foi usado para transportar mais do que apenas minérios. Eles falaram sobre carregamentos de armas e drogas que eram escondidos no túnel. A polícia começou a investigar essas denúncias e descobriu que o túnel era apenas uma parte de uma rede de túneis que conectavam várias cidades da região. Eles encontraram armas e drogas escondidas em outros túneis e começaram a prender os envolvidos. O caso do túnel secreto de São Joaquim das Minas se tornou um dos maiores escândalos da história da região. A empresa Mineração do Sul foi fechada e seus donos foram presos. Os trabalhadores que haviam sido explorados foram indenizados e a cidade começou a se recuperar. Mas o caso também levantou muitas questões.
Como foi possível que uma empresa como a Mineração do Sul pudesse operar impunemente por tanto tempo? Quem mais estava envolvido nessa rede de túneis e crimes? E o que mais estava escondido nos túneis? Essas perguntas ainda não têm respostas. Mas o caso do túnel secreto de São Joaquim das Minas serve como um lembrete de que, às vezes, a verdade está escondida em plain sight. E que a determinação e a investigação podem levar à justiça, mesmo que demore décadas. E você? O que acha que deveria ser feito para evitar que casos como esse aconteçam novamente? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais histórias de mistério e true crime. E para o próximo vídeo, vamos investigar um caso de assassinato que chocou a cidade de Curitiba. Um homem foi encontrado morto em sua casa, com um bilhete que dizia: "Eu sabia que você estava mentindo." Quem o matou e por quê? Descubra no próximo vídeo. Agora, vamos às perguntas que fazem você pensar. 1. Você acha que a empresa Mineração do Sul deveria ser responsabilizada por todos os crimes cometidos? 2. Quem mais você acha que estava envolvido na rede de túneis e crimes? 3. Você acha que a polícia fez o suficiente para investigar o caso? 4. O que você faria se descobrisse um túnel secreto em sua cidade? Deixe suas respostas nos comentários.